A menina sem palavra. A menina não palavreava. Nenhuma vogal lhe saía. Seus lábios se ocupavam só em sons que não somavam 2 nem 4. Era uma língua só dela. Um dialeto pessoal, intransmissível. Por muito que se aplicassem, os pais não conseguiam percepção da menina. Quando lembrava as palavras, ela esquecia o pensamento. Quando construía o raciocínio, perdia o idioma. Não é que fosse muda, falava em língua que nem a nesta atual humanidade. Havia quem pensasse que ela cantasse. Que se diga, sua voz era bela de encantar. Mesmo sem entender nada, as pessoas ficavam presas na entonação. E era tão tocante que havia sempre quem chorasse. Seu pai muito lhe dedicava afeição e aflição. Uma noite, lhe apertou as mãozinhas e implorou, certo que falava sozinho. Fala comigo, filha. Os olhos dele deslizaram. A menina beijou a lágrima. Gostoseou aquela água salgada e disse: Mar. O pai espantou-se de boca a orelha. Ela falara? Deu um pulo e sacudiu os ombros da filha. Vês? Tu falas! Ela fala! Gritava, para que se ouvisse. Disse mar! Ela disse mar! Repetia o pai pelos aposentos. Acorreram os familiares e se debruçaram sobre ela. Mas mais nenhum som entendível lhe anunciou. O pai não se conformou. Pensou e repensou e embolou um plano. Levou a filha para onde havia mar, e mar depois do mar. Se havia sido a única palavra que ela articulara, em toda a sua vida seria então no mar que se descortinaria a razão da inabilidade. A menina chegou àquela azulação e seu peito se definhou. Sentou-se na areia, joelhos interferindo na paisagem e lágrimas interferindo nos joelhos. O mundo que ela pretendera infinito era, afinal, pequeno? Ali ficou simulando pedra, sem som nem tom. O pai pedia que ela voltasse. Era preciso regressarem. O mar subia em ameaça. Venha, minha filha! Mas a miúda estava tão imóvel que nem lhe dizia parada. Parecia a águia, que nem sobe nem desce. Simplesmente se perde do chão. Toda a terra entra no olho da águia, e a retina da ave se converte no mais vasto céu. O pai se admirava feito tonto. Por que razão minha filha me faz recordar a águia? Vamos, filha, caso senão as ondas nos vão engolir. O pai rodopiava em seu redor, se culpando do estado da menina. Dançou, cantou, pulou. Tudo para a distrair. Depois decidiu as vias de fato. Meteu as mãos nas axilas dela e puxou-a. Mas peso tão toneloso jamais se viu. A miúda ganhara raiz, a floração de rocha. Desistido e cansado, se sentou ao lado dela. Quem sabe cala, quem não sabe fica calado. O mar enchia a noite de silêncios. As ondas pareciam se enrolar no peito assustado do homem. Foi quando lhe ocorreu. Sua filha só podia ser salva por uma história. E logo ali lhe inventou uma, assim. Era uma vez uma menina que pediu ao pai que lhe fosse apanhar a lua para ela. O pai meteu-se num barco e remou para longe. Quando chegou à dobra do horizonte, pôs-se em bicos de sonhos para alcançar as alturas. Segurou o astro com as 2 mãos, com 1000 cuidados. O planeta era leve como uma baloa. Quando ele puxou para arrancar aquele fruto do céu, se escutou
um rebentamundo. A lua se cintilhaçou em 1000 estrelinhações. O mar se encrespou. O barco se afundou, engolido num abismo. A praia se cobriu de prata, flocos de luar cobriram o areal. A menina se pôs a andar ao contrário de todas as direções, para lá e para além, recolhendo os pedaços lunares. Olhou o horizonte e chamou: Pai! Então se abriu uma fenda funda, a ferida de nascença da própria terra. Dos lábios dessa cicatriz se derramava sangue. A água sangrava, o sangue se aguava, e foi assim, e foi uma vez. Chegado a este ponto, o pai perdeu a voz e se calou. A história tinha perdido fio e meada dentro da sua cabeça. Ou seria o frio da água já cobrindo os pés dele, as pernas da filha? E ele, em desespero, agora é que nunca. A menina, nesse repente, se ergueu e avançou por dentro das ondas. O pai a seguiu, temedroso. Viu a filha apontar o mar. Então ele vislumbrou em toda a extensão do oceano uma fenda profunda. O pai se espantou com aquela inesperada fratura, espelho fantástico da história que ele acabara de inventar. Um medo fundo lhe estranhou as entranhas. Seria naquele abismo que eles ambos se escoariam? Filha, venha para trás. Se atrase. Filha, por favor. Ao invés de recuar, a menina se adentrou mais no mar. Depois, parou e passou a mão pela água. A ferida líquida se fechou, instantânea, e o mar se refez um. A menina voltou atrás, pegou na mão do pai e o conduziu de rumo à casa. No cimo, a lua se recompunha. Viu, pai? Eu acabei a sua história. E os dois, iluminados, se extinguiram no quarto de onde nunca haviam saído.